Não são poucos os casos de atletas envolvidos com álcools e com outras drogas. Nem todos conseguem lidar com os desafios e com as vantagens de ser um ídolo. Para entender um pouco mais essa ligação, nosso entrevistado de hoje no quadro Bate-Bola é o psiquiatra Jorge Jaber. Prazer em recebê-lo. Igualmente, Bocage. É difícil ser um ídolo do esporte sem um acompanhamento psiquiátrico? Acompanhamento principalmente psicológico. Um grande expoente do esporte hoje precisa muito ter um apoio psicológico, não só no futebol, mas em todas as modalidades. Porque o que mais bloqueia o atleta é um limite interior. Então, quando ele tem a ajuda de um profissional que consegue permitir que ele explore esses limites, que ele vença esses limites, ele tem o céu é o impossível. E por que acontece esse bloqueio? Porque nós todos temos algum temor, né? Nós temos que ter medo. O ser humano precisa, para viver, ter o sentimento de medo. O medo nos protege de situações que hoje aparentemente nem existem mais. Mas nós vamos pensar nos nossos antepassados, né, que viviam numa selva e que eram a principal fonte de alimento para os outros predadores. O medo nos ajuda a nos protegermos. Então, é importante que haja o medo. Quando esse medo é assimilado de uma forma constante, se torna doentio. Quais os casos mais comuns que atingem um atleta e que, por exemplo, já o procuraram? Bom, principalmente o uso de álcool e cocaína, né? Então, há uma ideia para todos, né, para a juventude, de que há muita diversão no álcool e na cocaína, e alguns, infelizmente, desenvolvem uma doença chamada dependência química. Alguns experimentam ou até usam um pouquinho, mas conseguem colocar um controle. Outros adoecem e adquirem a doença dependência química. A dependência química é uma doença que depois que se instala não tem cura, ela pode ter controle, desde que não use. O ídolo se sente à vontade diante de um psiquiatra? Há uma pequena dificuldade do ídolo. Ele se sente acima dos normais? Ele tem uma arrogância, tá? Que ele precisa ter, porque é muito difícil, né? O sujeito chegar no domingo de manhã e falar: hoje eu vou fazer o gol da vitória. Cara, isso é difícil para chuchu, porque ele entra em campo com aquele desafio, né? Então ele precisa ter uma sensação muito forte de orgulho. E na hora que você precisa de ajuda, a primeira coisa a fazer é se desfazer do orgulho. Então demora um pouquinho, mas com jeito e conversando, ele às vezes confiando, você consegue evoluir bem. Qual é a maior resistência no tratamento? Eles abrem o jogo ou jogam na defesa? A maior resistência é não aceitar que tem um problema. A pessoa tem dificuldade de aceitar que ele está fracassando. Isso é muito difícil. Agora, uma coisa que ajuda muito, sabe o que é? É a minha própria sensação de fracasso. O fato de eu já ter tido momentos de grande fracasso me deixa muito à vontade com aquele que não está conseguindo ainda assumir. E às vezes eu até conto isso e aí quebra um pouco a sensação de, digamos assim, aparente superioridade do psiquiatra, né? Nesse jogo, o senhor já perdeu alguma vez a partida? Vou dizer uma coisa para você. A melhor coisa é quando eu perco. Quando eu perco é quando o meu cliente ganha. Quando ele não precisa mais de mim. Aí eu venci. Sim, mas a sua vitória não é fazer com que ele aceite o tratamento? Olha, às vezes não. Ele pode dizer que não aceita, mas ele melhora conversando, tomando a medicação, ele resiste. Há uma esgrima. Ele dribla o médico? Tenta driblar frequentemente. E aí não adianta você entrar como aqueles backs, aqueles volantes que vão logo na canela, né? Você tem que tentar ir na bola. Se você mostra a classe, mostra que está jogando bem, ele fala: poxa, esse doutor joga direitinho, eu acho que eu vou fazer uma dupla com ele. O médico já virou ídolo de algum ídolo? Já. Poxa, até você me pegou agora direto no coração. Eu já recebi uma camisa de um ídolo que botou do número 10 do Brasil para o número 1 do mundo.